Fala pessoal, beleza? Sexta-feira, vídeo mais rápido aqui, só para a gente bater um papo sobre um estudo da metodologia. Vídeo de quinta e sexta, tá? Bater um papo aqui sobre o índice e o dólar. Dia 17 e 18. E uma ideia, né, que eu já começo deixando escrito aqui é reveja, né, os vídeos de ciclo de mercado, tá? É interessante você reconhecer os ciclos para você entender, né, algumas situações, né, que são geradas a partir de cada ciclo, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui o que a gente tem? Aqui eu tinha um canal, tá? A gente postou esse canal no fechamento de ontem. Foi postado lá no Instagram, naquele estudo de mercado que a gente coloca, né? Todo final de tarde. E aí tava ali. E pela manhã, normalmente eu coloco lá nos stories, né, algumas ideias. E essas ideias elas partem a partir de estudos, né? Por exemplo, do que esperar se o preço abrir fora, por exemplo, do canal de alta, né? Seria já uma falha de wedge, tá? Eu tenho três toques. O que é o esperado de uma wedge? Duas pernas de baixo, né? Se ele rompe isso daqui, eu posso ter o quê? Duas pernas de alta, tá? O Aulio sempre fala para a gente esperar pelo menos duas pernas, né, de movimentação, tá? Beleza? Mas essa movimentação foi bem difícil, né? E por que essa movimentação foi bem difícil? Assim como essa movimentação aqui foi bem difícil, do dia 17. Algumas respostas para isso, pessoal, você só vai ter no time frame maior. Porque às vezes, se você nem tira o zoom, se você deixa só aqui, negocinho colado aqui, barra barra, cara, você não está vendo, né, o contexto maior. Né? O que é isso daqui? É um grande ciclo de baixa. Né? Isso daqui não passa, né, de um grande canal de baixa, tá? Se você tirar um pouco o zoom. E aí, se você coloca isso daqui no gráfico diário, né, se minimamente você coloca isso daqui no gráfico diário, por exemplo, do dia 17, você ia observar que o preço estava numa região de rompimento. Regiões de rompimento, pessoal, são regiões difíceis por localização, tá? Vocês já perceberam que quando tem um rompimento real de uma movimentação, o preço dá um alvo projetado, né? E isso é o que torna essas regiões tão complexas. Por quê? Porque ou tem defesa dos compradores, né, ou tem pressão dos vendedores. E nisso tem uma pressão contra a outra. Né? Aqui é a briga dos grandes. É onde a gente assiste o filme, né? A gente fica muito mais com mais cuidado, né? Tá? Por quê? Porque é uma região extremamente complexa. Região de fundo duplo, região de desculpa, pessoal, região de nested wedge, né, que aí tem a junção de mais wedges ali que você também acaba confluindo para a mesma região. E nisso, essa região acaba se tornando uma região bem complicada, né, de trabalhar. E aí, se você minimamente olha, por exemplo, onde o preço abriu no gráfico diário, você já começa a ter algumas ideias. Por quê? Porque se ocorre o rompimento disso daqui, ó, a gente vê isso daqui como uma lateralidade. Tá? Aqui está o fundo da lateralidade, por hora ele está baixo nessa lateralidade. Se ele rompe isso daqui, pessoal, o movimento projetado, né, dessa movimentação, ó, por exemplo, o primeiro alvo dessa lateralidade é 9.9.430. E rompimento real ele vai trazer o preço pelo menos para cá. Né? É algo que a gente trabalha com projeção, a gente vê isso acontecer no dia a dia. Por isso tem defesa. Né? Aqui também era a região do triângulo expandido, né? Então, região de defesa. E aí vai ficar essa lateralidade aqui por mais dias. Né? Aí tem as falas do presidente, né? Paciência com o mercado, né, tal. E isso daí contribui, né, para essas grandes complicações. Tá? Então, o rompimento, por exemplo, dessa movimentação, desse triângulo expandido, o rompimento real dessa lateralidade, nos traria o preço a 93.798. Então tem defesa nessa região. Vai ser uma região de briga, porque se perder isso daqui é ladeira abaixo. Né? Aí são alvos abaixo. Tá? Então é sempre interessante você analisar o macro para você não ficar ali só a cara na tela, né, e não ver a floresta, né, só tá vendo a folha ali, tá? Então é sempre interessante você fazer isso daqui. Outro ponto, né, pessoal, dia 17, tá aqui, ó, naquela região, e aí a sua primeira barra é um doji. Né? O Al nos explica que dojis são lateralidades em uma barra. Então se eu tenho uma barra em lateralidade, o mais provável que eu tenha na próxima barra é outra barra de lateralidade. E aí, quando eu vejo um doji, a primeira coisa que eu faço é marcar, né, as suas extremidades.
Por quê? Porque eu quero ver o que vai acontecer quando ocorrer o rompimento dessa região. Porque normalmente o rompimento dessa região nos leva a movimento projetado, que é aquilo que a gente acabou de falar e conversar sobre o diário. E aqui é a mesma coisa, nos 5 minutos é a mesma coisa, só que cada um na dinâmica do seu tempo, né? Aqui, né, se você pegar, por exemplo, essa lateralidade e a projetar, né, você já vai perceber que ele já deu o segundo alvo já aqui cedo, tá? E se você pegar o último pivô, né, o último pivô rompido, você vai ver que já deu o segundo alvo, né, e que ele deu exatamente o terceiro alvo dessa movimentação. E essa é a questão que complica, né, o rompimento, por exemplo, daquele fundo duplo que a gente acabou de ver no diário. Tá? Por quê? Porque acaba sendo uma região de grande briga, então pode ficar dias, né, numa lateralidade ali nessa região, até ver quem que vai ganhar, né? Compradores ou vendedores, é sempre uma luta entre as partes. Tá? Então, se o consenso do mercado chegar que não vai ter comprador nem defesa, por exemplo, nessa região, ele vai romper e vai a níveis mais baixos. E é isso, né? Tá? Então é sempre interessante você ter um time frame mais amplo, mais próximo daquilo que você opera, para você também acompanhar o que está tendo lá, porque não tem como você começar a esperar uma tendência depois de um doji. Não tem como você continuar esperando uma tendência depois de uma barra interna, né? Uma barra com fechamento dentro das extremidades da barra anterior. A barra seguinte a mesma coisa, a próxima a mesma coisa, né? Então, toda uma movimentação lateral. Aí lá no final do dia, né, teve uma movimentaçãozinha melhor aqui, lá nos 5 minutos, né? Então a gente vê aqui agora, por exemplo, algo mais próximo, mas sempre acompanhando aquilo lá primeiro, tá? E aí, por exemplo, se você vê que a primeira hora fecha como um doji, né, você começa a ter algumas ideias quando o preço atingir as extremidades, porque doji é uma lateralidade. Então, se você viu que a primeira hora fecha como um doji, quando o preço atingir a questão das extremidades, por exemplo, você pode jogar para um time frame menor, por 1 minuto, por 2 minutos, e pegar um gatilho de entrada por lá, porque vai ser um pouco mais rápido, né? Lá pelo 1 minuto você vai conseguir entrar por aqui, ó, tá? Ainda assim tem um stop caro, né, que é um stop de 500 pontos, mas não tem jeito de você querer stop de 100 pontos no índice, né, com a volatilidade atual. É um tiro no pé, tá? Assim como, né, quando você busca reversões, você não pode ficar colocando preço no break-even. Rápido demais, eu dou uma barra, coloca no break-even, você vai ser tirado. Né? Por quê? Porque se você está tentando uma movimentação contra a tendência, ela pode voltar contra você, ela só não pode vir abaixo da região onde você entrou. Porque aí as coisas mudam, né? Vira tendência de baixa, aí a ideia do fundo duplo aqui ia por água abaixo, né? E aí muda tudo, tá? Mas em lateralidades a gente vende alto, né? A gente busca razão para vender alto e comprar baixo, né? E é isso. E aí aquele contexto lá dos 60 minutos te traz para auxiliar nessas ideias. Onde que o preço abriu, em que região que ele está, em que ciclo que ele se encontra. Ele está numa região fácil de romper, por exemplo, para baixo, ou ele é uma região de defesa, onde é melhor eu tentar buscar algumas ideias de posicionamento na ponta compradora. Né? Para mim, na quinta, eu optei muito mais por compra, porque eu imagino que aquela região ali vai ser uma região de defesa, por isso, como eu falei, se ela for rompida, ela vai levar a movimento projetado distante. Né? Então, rompeu, ladeira abaixo. Tá? E aí, acabava buscando essas ideias. Né? São estruturas simples. Né? Aqui você tem um fundo, aqui você tem um outro fundo. Aí você vê algumas barras de lateralidade, de repente você começa a ver um pouco de mudança nas barras. Né? Aí você vê uma boa 2BR, aí outra barra fechando acima da máxima das barras anteriores, coisa que você não via, né, aqui na movimentação. Tá? E aí você vai acompanhando a movimentação para ver se isso daqui, né, vai te dar algum tipo de entrada. E eu vou para time frame menor, né, que aí eu quero encurtar meu stop, quero entrar cedo onde faça sentido, onde eu conseguir construir algum tipo de contexto. Tá? Aqui teve uma wedge também, ó. Foi uma boa movimentação para venda. Por quê? Porque fazia sentido, né? Eu tinha a máxima do dia, uma máxima mais alta, né? Um ponto de inflexão ó, bem amplo, outra perna, né? E aqui uma terceira movimentação. Então ele deu gatilho aqui, você vende aqui, você tem seu stop aqui. Pagou, né? 1 para 1 bem rápido, tá? Já na barra seguinte, tá bom? Depois ele faz um pullback, deixa mais gatilho e aí você tem mais uma movimentação de baixa. E aí ele faz o quê? Um topo duplo mais alto, né? Se você mantém, né, a wedge ligada, ele chega próximo dela, tá? Mas aí ele faz um topo duplo mais alto, longe das médias e ainda sem um bom alinhamento, né, pessoal? Você está vendo aqui a MM50 passando acima das outras médias ainda, tá? Não é um bom alinhamento para compra. Não é isso daqui, ó.
9, 20, 50, né? E ainda é algo contrário, né? A 50 está passando aqui por cima, 50 devia estar por baixo, tá? Por quê? Porque quando tem esse tipo de alinhamento, você já percebeu que o preço, né, se desenvolve melhor, tá? Beleza? E aí, né, você acabou tendo outra movimentação de baixa. Por quê? Porque em lateralidade o preço tende a falhar. E esse tipo de lateralidade aqui é lateralidade boa, né? Porque dá pra gente trabalhar, né? O preço faz nova máxima. O Al tem muitas ideias quanto ao livro lateralidade, né? Tem armadilhas de segunda perna, tem as ideias de que em lateralidades o preço se desenvolve em no máximo 2 a 3 pernas. Então você vai ligando alguns starts, né, para aquilo que você foi estudando, né? E aí o preço volta, né? Big up, big down, né? Grande movimentação de alta, grande movimentação de baixa. Voltou praticamente em linha reta, né? Deixou alguns gatilhos por aqui, né? E a tua saída tem que ser aqui nessas regiões, né, pessoal? Você não pode estar buscando uma reversão. A lateralidade ela tende a se manter em lateralidade. Aí aqui é uma movimentação mais complexa, né? Mais chata. Teve uma boa 2BR aqui também, né? Uma boa barra de reversão, ela reverte várias máximas anteriores, né? Chegou a pagar praticamente 1 para 1 aqui. Só que aí ela trava de novo, ó, na média móvel de 50, faz um pullback, dessa vez não cai tanto, né? Porque dessa vez aqui caiu, né? Aqui veio, né, com duas pernas aqui mais baixas, tá? Aqui não. Ela poderia ter vindo aqui. Se ela viesse aqui, a estrutura de baixa ia ter continuidade, mas não veio. E nisso você vai observando a estrutura, né, que é aquela slow high que o Al descreve naquelas, nos seus livros, né? E aí é nisso que ele vê a estrutura, tá? Aí o preço faz algumas máximas mais altas. Você vai vendo que as mínimas, né, estão ficando ascendentes, né? São detalhes. E você vai acompanhando. E aí lá no final da tarde o mercado mudou toda, né? A movimentação do preço. Cansativo, né, pessoal? Porque já fica a lateralidade durante todo o dia, 17 horas ele emendar uma movimentação forte, né? Foi uma movimentação de mais de 1.500 pontos, né, se eu não estou enganado. Quase 2.000 pontos, tá? E aí veio testar o quê? O topo do canal. Foi aquele que a gente postou lá no Instagram, que ficou lá para estudo. Né? Ficou o quê? Acabou virando um canal de alta. Né? Se você pega essa linha aqui e duplica ela para o ponto de inflexão aqui, né, você vê que você tem esse canal. E aí começa a ter as ideias, né, para você pensar, por exemplo, em ideias do fechamento, de como que vai abrir, de para onde que vai a movimentação do preço. E isso parte de onde, pessoal? De um monte de estudo, né, que você vai fazendo. Falha de wedge, tá? Falha de wedge. Posso ter o quê? Esperar, né? Eu posso esperar. Quer dizer que o preço vai fazer? Não, mas eu posso esperar. Duas pernas de alta, tá? Então se eu estou esperando duas pernas de alta, né, e o preço abre num gap de alta acima da movimentação anterior, né? Faz sentido tentar buscar compra. Eu vou buscar compra por onde? Lá pelo 1 minuto. O preço retornou na média, eu estou comprando, né? Por quê? Porque a movimentação faz sentido. Aqui é uma VWAP do dia anterior e aqui, né, era aquele fechamento do gap do diário, que foi o alvo também, uma possibilidade de alvo que eu havia postado, né? Faltou pouca coisa. O mercado tem dessas. E ele não fechou o gap, deixou um gapzinho aberto, tá? Gaps são magnetos, tá? E do diário em lateralidade é bem interessante também. Muitas vezes você vê um vácuozinho chegar ali naquela região, mas não, ele perdeu força aqui. E de novo, né, pessoal, por que ele perdeu força? Pô, olha onde o preço abriu nos 60 minutos. Né? Não era uma boa configuração, relação preço-média. Né? Se você usa muito tempo a mesma coisa, você começa a ganhar esses parâmetros. Não era uma boa relação preço-médio. Como eu não troco, eu não faço modificação nisso daqui, eu acabo tendo algumas ideias. Eu já fui, como falei, né, já fui brookiniano chato, só usei a 20, só que eu não conseguia ter todos esses parâmetros. Né? Eu não tenho o tempo de tela dual. Né? Eu preciso de mais parâmetros. Esses parâmetros me fizeram bem, né? Me fizeram a minha assertividade melhorar. Então eu os mantenho desde então. Tá? Demorei para fazer isso daqui, mas é uma ideia, né? Se olhar, por exemplo, time frame maior, como é que tá? Ó, tinha o que aqui? Uma resistência por volume, você tinha MM50 e o preço ali entre a 20 a 50. Eu já falei para vocês em alguns outros momentos, né, que quando o preço está entre a 20 a 50, isso me remete à lateralidade. Se ele romper, legal, ainda vai ter pullback porque as médias precisam se reajustar. Essa é a ideia, né, de você usar mais médias, ter parâmetros. E aí ele abre rompendo o canal, então eu tenho falha de wedge, a leitura já desde a abertura, e aí ele faz uma movimentação de alta, só que ele faz uma movimentação de alta difícil, né, pessoal, que foi muito característico de lateralidade, porque aí você vê o preço, né, você não vê gap.
tá? Não ficou nenhum gap aberto, tá vendo? Essa movimentação aqui, ó, que desse gap já é fechada por essas duas barras. Aqui nem deixou, né, porque o próprio pavio dessa barra aqui já fechou o gap, tá? Aqui já volta, aqui, por isso acabava sempre voltando. E nisso você vai analisando como é que está a pressão da movimentação do preço, né? O que você quer para bom deslocamento? Você quer ver barras fazendo isso daqui, né? Indo embora. Não barra que volte praticamente abaixo da barra anterior, como essa daqui, ó, te indicando que isso daqui vai subir. Não é bem o ideal, né, pra gente ver. A gente quer ver barras assim. Só que a gente quer continuidade. Tá? Aqui tinha a região da VWAP de dias anteriores. Né? E aí aqui nos 5 minutos teve alguns gatilhos, mas andou pouco, né? Tá? 360 pontos, 214. Essa daqui foi a que andou mais, né? 450. E aí aqui formou, né, uma pequena wedge. Se você tira o zoom de novo, né, a máxima, essa máxima aqui, ó, depois dela caiu, né, e essa daqui acabou sendo outra máxima. Então você podia ainda assim pegar esse topo aqui, ó, e ligar nesse primeiro topo, onde teve uma grande inflexão. Então aqui você chegaria, né, a duas wedges, tá? A essa aqui do intraday, né, que você liga essas máximas, aqui você vê um micro topo duplo, tá? E aí você vai construindo sentido para as coisas, tá? Micro topo duplo, boa barra, né? Isso aqui é uma boa barra, né? Por quê? Porque é uma barra total de decisão. Ela não teve participação dos comprados em momento algum, tá? Ela é uma barra de decisão numa região de wedge, né? E aí você vê uma barra que os vendidos entraram vendendo desde a sua abertura até o seu fechamento. Não tem pavio, não tem nada, né? Os vendidos realmente falaram, não, acho que agora tá bom já. Vamos colocar esse mercado para se movimentar. E aí a gente teve, né, o primeiro gatilho de venda aqui, né, com a possibilidade de você vender aqui com stop aqui. Né? E aí a movimentação do preço andou bem. E no grupo, né, eu havia comentado que o primeiro alvo dessa movimentação era o fundo duplo com a mínima do dia e depois, né, o fechamento do gap, né, onde tem a minha operação lá com saída aqui, né, no fechamento do gap. Movimentação bem rápida, né, também. Tá? Pagou pouco mais de 500 pontos ali de maneira bem rápida. Isso depois, né, que eu já tinha saído aqui, eu acabei saindo, por quê? Porque tem voltado movimentação no índice, pessoal, que tá voltando às vezes contra a gente 600, 700 pontos. Pô, você deixar de colocar no bolso 700 pontos, cara, não tá sendo legal, sabe? Então tenho realizado lucro, né? Por quê? Porque as movimentações estão muito grandes, 500, 600 pontos de movimentação rápida, né? Às vezes numa barra, uma barra de 600 pontos. Né? Então não faz sentido, né? Eu ficar, por exemplo, vou fazer parcial aqui, olha aqui o tanto que voltou, cara, 700 pontos de volta. Não está fazendo sentido fazer parcial e tentar, às vezes, pegar a movimentação. Por quê? Porque já está pagando muito ponto muito rápido. Né? Então, não tenho parado, né, de fazer parcial por esses dias. Também por conta de lateralidade, né, pessoal? Você tentar buscar continuidade em lateralidade é cilada. Né? E aí, como deu alvo aqui também, né, acabou voltando, virou uma TBTL ali. E depois acabou vindo, né, testar essa possibilidade aqui, né, que a gente havia deixado de wedge. Que aí tem dois fundos, você vai ligar esses dois fundos, né, e ver se o preço vem testar essa região. Começou a te deixar vários gatilhos aqui, ó. E aí, a partir, né, de que quebra-se, né, algumas linhas, por exemplo aqui, ó, quebrou aqui, né, essa linha de tendência, né, então aqui você tem um rompimento dessa movimentação também, tá? Já com essa barra fechando fora dessa movimentação, né, é um detalhe, mas é um detalhe importante. Aqui, se você liga os fundos também, né, aqui você tem um topo duplo mais alto, tá? Com essa movimentação. E aí, finalmente, você também tem um rompimento aqui. Ó. E aí você começa a ter gatilhos de venda. E aí você tem gatilhos de venda e você tem já um alvo, né, um ponto de parada dessa movimentação. Ele já tinha fechado o gap. Próximo ponto de parada dessa movimentação seria, né, uma possibilidade wedge. E aí muitas vezes você vê um vácuo ali, uma movimentação um pouco mais acelerada para essa movimentação. Depois disso, né, virou lateralidade. Né? Beleza? Então agora a gente bate um papo sobre o dólar. Certo? O dólar, pessoal, no dia de ontem, né, vamos fazer mais ou menos o mesmo trabalho. Vamos colocar aqui no gráfico diário, né? Vou precisar colocar aqui no InFood por conta das marcações.
o dólar no dia de ontem, ele abriu em uma região também complexa. Tá? Se você, como eu falei, se você tira, né, o zoom, você começa a ver um pouco mais de detalhes. Você quer saber em que ciclo que o mercado se encontra. Né? A gente sabe que a gente está numa grande lateralidade. E o que tem ocorrido, né, em lateralidade? O preço faz uma nova máxima e ele reverte. Né? Aí você vê o Big Up, Big Down. O que é isso daqui? É nova máxima. Além dessa nova máxima, você tem o que? A possibilidade de um triângulo expandido, né, dessa movimentação, né, já que ela está um pouco mais aberta. E aí você está no topo do triângulo expandido. E a mesma ideia do índice. Né? Se isso daqui rompe, fecha, tem alguma movimentação com gap aqui fora, você vai ter um movimento disso daqui projetado para cima. Aí o dólar vai parar, né, lá no espaço. Né? Então, acontecendo isso, né, a gente pode esperar algo como o dólar a 6, né? Tá? Isso aqui, né, para um segundo alvo, tá? Seria dólar praticamente 6, certo? Então essas são regiões, né, que são regiões mais complicadas, né, que você vê que chegou, mas já chega com realização de lucro, né? Já chega com uma movimentação mais vendedora do que compradora, tá? Por conta do quê? Por conta da região. Aí uma das ideias que a gente tinha postado também no Instagram como ideia para hoje era dele fechar o gap, né, aqui do diário. Tá? Gap aberto nessa região de gap aqui. Certo? Gap aberto. Viria, né, a ideia, pensando em lateralidade, gaps são fechados. Tá? Aí você também dá uma olhada nos 60 minutos. Aqui nos 60 minutos você ainda tinha confluência com mais ponto, porque você simplesmente costuma, né, e isso aqui também estava lá, né, também foi postado lá no Insta, né, que era o que? Um grande canal de alta, né, que é o que a gente estava falando sobre ciclo de mercado. Em que ciclo que o dólar se encontra? Ele se encontra num canal de alta, aí o preço vai e me abre aqui, né, no topo do canal. Pô, no topo do canal, olha a distância da 9, quando o preço estava aqui. Olha a distância da 20, quando o preço estava exatamente aqui. Né? Olha a distância da 50, é um movimento que se torna um tanto quanto insustentável. E outra, se ele rompe isso daí, né, essa movimentação, se ele rompe de maneira direta, você também vai para aquela ideia de movimento projetado. Tá? E aí você vai projetar esse canal para cima. Tá? Beleza? Então, você precisa, né, de estar em frames maiores para te auxiliar. E aí a tua primeira barra é uma barra total negativa. Né? Ela vai lá em cima, volta e fecha praticamente na sua mínima. E isso já tinha que deixar, né, você mais desconfiado de que talvez, né, a movimentação de alta, né, não estava tão forte, né, por conta da localização. Assim como hoje, né, o que é a tua primeira barra? Uma boa barra de baixa, beleza. Esse alinhamento das médias é o ideal para uma boa movimentação de baixa, pessoal. Né? Se você já está usando as mesmas médias que eu há um tempo, né, você já chega nessa conclusão sozinho, né, bem rápido. Aí a segunda barra é o quê? Uma barra contida nas extremidades da barra anterior. Pronto, eu tenho start para lateralidade, eu tenho duas barras com uma barra contida dentro da barra, né, sobreposição de barras, então virou, né, apenas sobreposição de barras. Aqui no M60, tá? Barras paralelas. E aí, vez ou outra, né, acontece aquela ideia do princípio da alternância, né, que aí você tem uma barra negativa, uma positiva, uma negativa, uma positiva, né, e às vezes você tem 60 minutos de direção. Tá? Beleza? Aqui, ó, tenta fazer nova máxima, mas não consegue. Né? E aí a gente vem para 5 minutos, mas a gente sempre começa, né, do maior para o menor. Tá? Aí você tem aqui, né, o dia. A primeira barra vai lá, testa aquela região, né, e aí a barra seguinte, né, já deixa uma movimentação de baixa. E aí, para quem comprou, por exemplo, essa movimentação, sempre que a gente compra, eu falo para vocês que a gente tem uma premissa. Qual que é a nossa premissa quando a gente faz essa compra, por exemplo, aqui, ó, por esse gatilho? Aqui o preço renove máxima. Para quê? Para que a estrutura de alta seja mantida saudável, né, e ele continue renovando máximas. A partir do momento que ele falha, né, que você tem essa movimentação aqui, isso aqui falhou, né, e ele fez nova mínima ainda, cara, já não é mais tão interessante você estar comprando. Por quê? Porque ele acabou de fazer nova mínima, ele acabou de falhar nova máxima. Se você vai comprar aqui, né, você está comprando esperando o quê? Já que haja uma nova reversão. Né? É como se você estivesse tentando encontrar o fundo do dia. Por quê? Porque ele já demonstrou por A mais B que agora essa estrutura virou baixa. Tá? Então é mais fácil você esperar para estar tentando vender. Por quê? Porque essa estrutura está falhando em renovar máxima. Tá?
Aqui, ó, né, falhando em renovar a máxima. Aí você tem um gatilho de venda aqui, aí beleza, você vende aqui, stop aqui, né, essa movimentação pagou muito bem, ó, 37 pontos, né, a volatilidade está um negócio incrível, né, não, você não pode estar do lado errado, senão aí é choro na certa. Aqui, ó, o que é isso, pessoal? Um fundo duplo. Beleza, a gente está numa estrutura de alta, tem uma esperança. Aqui temos uma boa 2BR, aí dá para você filtrar uma entrada no time frame menor, por 2 minutos. Aqui nos 5 minutos ele só deixou o gatilho aqui, né, porque os gatilhos eles são mais voltados para a tendência, só tem um de reversão. Tá? E aí ele deixou uma compra aqui. Só que, para a gente que está ali antenado e está pensando sempre em estrutura, quando que eu quero comprar de verdade? A partir do momento que o preço renovar a máxima. Né? Se o preço faz esse fundo duplo, renova a máxima, faz pullback, aí eu quero entrar. Por quê? Porque aí a minha chance dele vir renovar a máxima é mais alta. Né? Nesse contexto aqui, você está caçando fundo. Né? Você continua caçando fundo. Por quê? Porque a estrutura está demonstrando para você que é uma estrutura de baixa. Então, se você vende com stop aqui, você tem muito menos chance do teu stop pegar, da estrutura te surpreender. Tá? Então essa é a ideia de você trabalhar sempre a favor das estruturas. E aí você pode pegar só gatilhos de venda. Por quê? Porque a estrutura é favorável a isso. Né? Aí você pega gatilhos de venda e nisso você vai ganhando dinheiro. Tá? Em lateralidades, né, você procura por WEDs, né? Você vai caçar por WEDs. Às vezes vai ter movimentação, às vezes não. Tá? Aqui teve algumas, né, pessoal? É que eu já apaguei algumas linhas aqui, para não ficar muita coisa, né? Mas aqui tinha uma WED, ó. Só que aqui já no final da tarde, né? Já não é mais hora de estar caçando tantas operações, né? E aí ele pega e faz uma movimentaçãozinha de baixa, né? Movimentaçãozinha porque já era final de tarde, né? É uma movimentação pequena, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o que eu tinha, né, no fechamento do dólar? Eu tinha um canal de baixa. E o preço abriu onde, pessoal? Ele abriu fora, né, desse canal de baixa. Ele abre abaixo desse canal de baixa, né? Tá? Ele abre no Fab 4 de venda. Beleza. Abriu no Fab 4 de venda, aí a gente volta lá para aquela ideia dos 60 minutos. Como que estava os 60 minutos? Estava bom para uma boa descida? É tendência nos 60 minutos de baixa? Não, né? E aí as coisas começam a ficar complexas. E aí você tem esse dia aqui, né? Que é um dia extremamente complexo, né? Não é um dia fácil de se trabalhar, mas é um dia possível, né? Só que você tem que trabalhar ele como lateralidade. Você tem que ter uma paciência gigantesca. Para quê? Para que você faça alguma coisa, né, que faça sentido. Né? Por exemplo, aqui você teve, né, a primeira barra de baixa. Certo? Beleza. Não fiz nada. Estou aqui acompanhando o mercado pega e faz um fundo. Ele fez uma movimentação grande de baixa. Tá? Aí ele faz uma correção rasa. Ele me deixa um gatilho. Tá? Eu tenho a oportunidade de entrar e tenho uma oportunidade de saída. Aonde que é a saída? No fundo duplo. Porque fundo duplo é uma estrutura de compra. Né? É uma estrutura de realização de lucro, então você tem que realizar lucro junto com as outras pessoas ali. Você não pode ficar com a esperança já direta de que essa movimentação já vai romper isso daqui. Tá? Primeiro porque já era uma movimentação, né, de 70 pontos. Né? E aí você realiza lucro, 13 pontos. Beleza, peguei um pedaço do mercado. Nisso eu vou tentar entender mais alguma coisa para ver se eu pego mais um pedaço. Detalhe, né, ele renovou mínimo, é um fundo duplo mais baixo. Então eu posso estar esperando que num novo gatilho de venda, né, o mercado venha abaixo dessa movimentação. Tá? E aí ele pega e deixa um novo gatilho de venda aqui. O que seria o ideal para a gente? Era que ele não tivesse renovado o máximo, que ele já tivesse falhado um pouco aqui abaixo, deixado o gatilho aqui. Para quê? Para a gente vir aqui mais baixo de novo. Tá? Talvez até mesmo ao wedge, né? Já que essa movimentação desceu bem pouco. E as barras, né, tem bastantes dojis. Bastantes dojis nos remetem à lateralidade. Gaps estão sendo fechados, né? E aí o edge são legais. E aí ficou o quê? Um suporte por volume aqui. Mesmo que eu venda aqui, ó, eu estou com um problema aqui. Pagou 14 pontos. Né? Boa movimentação. Mas eu estou com um problema aqui. Isso aqui é um suporte. Tá? E aí a barra seguinte, né, frustra qualquer ideia. Se você só vendeu aqui essa barra, fechou, você sai, porque isso daqui é uma 2BR. Em cima de quê? Em cima de um suporte por volume. Deixou o quê? Um gatilho de compra. O que você tinha visto acontecer um pouco antes? Nova máxima, certo? Nova máxima com mínima mais alta e com um potencial fundo duplo aqui e uma 2BR, você tem um bom contexto para compra.
tá? Para quê? Para pelo menos pegar alguma coisa até aqui, até uma nova máxima. E ele foi bem além, né? Tá? Chegou a pagar 28 pontos. Aí ele faz um pullback, deixa outra 2BR, né? Outra reversão de duas barras, e aí paga mais 21 pontos. Qual que era o alvo dessa movimentação, pessoal? O topo duplo do dia, topo duplo mais alto. Para quê? Para que essa movimentação ganhasse, né, por exemplo, um topo mais alto para que não viesse renovar mínimo. Né? Mas aí ele falha. Falha onde? Ele falha em nested wedges, né, que são junções de wedges, né, wedges dentro de wedges. E essa movimentação aqui começa a inverter a ideia daquilo que ela vinha fazendo. Né? Ela vinha deixando máximas mais altas. Tá? E aí ela começa a fazer o quê? Mínima, sobe, não sobe tanto, desce, desce mais, né? Sobe, não sobe tanto. Né? Quando vai descer, né, a gente espera que ela desça mais. Tá? Essa daqui foi, acho que, a postagem que eu deixei lá no Instagram, né, que está postada na parte da manhã. Essa movimentação aqui eu fiz esse desenho e que esperava que ela viesse, né, para baixo. Por quê? Porque ele tinha acabado de renovar mínimo. E ele já estava aqui fazendo, por exemplo, a minha ideia era que falhasse em algum momento por aqui. Então dá para pegar essa venda por mais tempo. Essa daqui foi antes, né, pessoal? Tá lá. Então, se tinha gatilho de venda aqui, o ideal é você filtrar isso aqui por time frame menor, né? Para você pegar um gatilho um pouco antes, pegar um padrão de venda um pouco antes. Já que aqui já são padrões prontos, né? Eles não vão errar, tá? São padrões que o preço pode fazer. Ele pode fazer uma movimentação distinta disso? Pode, mas as chances são menores daquilo que a gente acha, né? É mais fácil eu confiar em padrões do que confiar naquilo que eu acho, né? Tá? E aí, mais 17 pontos. Então, você foi fazendo alguns scalps na lateralidade. Tá? E aí ele renova a mínima, deixa uma outra wedge. Então, você tem aqui uma wedge com fundo duplo, aqui tinha uma região de volume que estava segurando o preço. Né? Faz um fundo mais alto do que esses outros dois fundos anteriores, então você vê um certo interesse comprador. Por quê? Porque não renovou a mínima do dia. Né? Ele não renovou a máxima. O que você espera quando ele não renova a máxima? Eu espero que ele renove mínima. Mínima do dia, né? Já que ele não conseguiu renovar a máxima do dia. E ele falha no meio do caminho. Faz uma barra gigante de reversão, que é o que ocorre em lateralidades, né? Reversões abruptas, quando chega nas regiões de extremidades. Aí faz uma composiçãozinha de barras aqui paralelas, né? Uma pequena correção lateral, e aí barras sobrepostas. Deixa nova barra, né? Com gatilho de entrada, uma boa barra, fechando acima de várias máximas anteriores. Né? Stop, caro, 27 pontos, mas pagou os 27 pontos praticamente. Né? Tá? Não renovou máxima, mas como não havia renovado o mínimo, né, a ideia era que ele pudesse vir acima dessa máxima. Falha aqui de novo. Né? Então é falha atrás de falha, isso é lateralidade. Né? O preço vem acima de nova máxima e tende a falhar. Deixa aqui agora um topo mais baixo. De novo, né, não renovou a máxima do dia. Tá? Se você quisesse, você podia ligar uma LTB aqui, mas não chegou nessa região. Mais um ponto que você consegue observar aqui, que aqui é um topo. Isso aqui é outro topo. Né? Um topo mais baixo. E aí ele faz uma boa barra. Né? Deixa gatilho. Outra barra, deixa gatilho. Tá? Faz ali uma barrinha interna, né? Uma pausa, né? Para essa movimentação e continuidade. Essas regiões de volume, né, elas são excelentes alvos, tá? Para quando você está, por exemplo, vendido. São pontos de saída, tanto do 1 minuto, quanto do 2 minutos, quanto dos 5 minutos, né? A localização muda, tá? E aí começa de novo, ó, outra lateralidade, né? Em cima dessa região de volume, em cima da região do fundo anterior. Então você está vendo que está entrando defesa aqui. Porque se não tivesse entrando defesa, não teria lateralidade, teria continuidade. Você ia ver boas barras fechando perto das suas mínimas, pullbacks mais rasos, né? Barras de alta subindo sem muita definição e boas barras de baixo. Né? E aí você vê e anotar mais pressão. E aí o mercado, de novo, né, reversão abrupta, olha o tamanho dessa barra, 29 pontos em 5 minutos. Né? Imagina, né, você entrar. Eu praticamente faço poucas entradas aqui pelos 5 minutos, né, pessoal? Leio o contexto 5 minutos, mas eu pego entradas e tá em frames menores, né? Busco mais a ideia do contexto aqui. Tá? E aí aqui no final do dia, né, acabou findando o dia aqui como lateralidade. Né? Tá? Lateralidade total, né, pessoal? Por quê? Você tem esse range aqui todo. E agora? Você tem esse range. Aquilo que a gente conversou. Na hora que tiver o rompimento disso daqui, seja para cima ou seja para baixo, você vai projetar toda essa movimentação aqui. Ó. Tá? Você vai projetar toda essa movimentação. Então, o rompimento dessa movimentação para cima vai levar o dólar a 5,47892.
rompimento para baixo vai levar a essa projeção aqui toda dessa lateralidade para baixo, tá? Então, é sempre interessante você verificar isso em backtest, né, para você ganhar um pouco mais de confiança, principalmente nessa ideia de alvo, tá? Por quê? Porque isso é muito interessante, né? Quando ocorre, né, quando a gente tem essas movimentações, isso é muito legal, né? Quando o preço acaba dando aquele alvo exato, né? Aqui a gente teve um exemplo disso, né? Ficou essa lateralidade da manhã, movimentação com muita característica de lateralidade. Ó, se você pegar o alvo, a movimentação dessa lateralidade aqui que a gente teve na manhã, após o rompimento real dela, o alvo dela estava aqui, ó, em 109, 327, daqui eu também postei na sala, né? Tá? E o preço veio dar o alvo, e em confluência ainda com o ED, né? Então aqui era região para realizar lucro 100%, né? Tá? Você tem o alvo mais o ED, tá? Interessante a gente realizar lucro, né? Só o ED sozinho a gente já realiza, quando a gente tem confluência de alvo, melhor ainda. Beleza, pessoal? Então é só para bater um papo aqui com vocês sobre leitura, né, para vocês darem a devida atenção a ciclos para reconhecer rápido isso. Quanto mais rápido você reconhecer o ciclo, mais fácil, né? Acho que fica de você tentar trabalhar ele da maneira correta. Beleza? Então, bom final de semana para vocês, bons estudos, um abraço e até mais. Valeu!